A vida na estrada nunca foi fácil, mas era a única que eu conhecia desde os 23 anos. Meu nome é Antônio, mas todo mundo nos postos me chama de Tonhão. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar, sempre com meu companheiro fiel, um Scania azul escuro que batizei de Trovão. Meu pai também foi caminhoneiro. Morreu cedo demais por causa da pressão alta que nunca tratou direito. Herdei dele o gosto pela estrada e as histórias de arrepiar que ele contava sobre aparições nas rodovias. Nunca acreditei em nenhuma delas. Para mim, eram apenas invenções de homens solitários demais, cansados demais ou bêbados demais. A estrada pode ser dura, mas fantasmas. Isso era conversa para assustar novato. Pelo menos era o que eu pensava até aquela noite na BR-116. Eu estava fazendo a rota entre Curitiba e Belo Horizonte, carregando peças automotivas. Era um frete bom, daqueles que compensam financeiramente, mas exigem que você dirija mais horas do que deveria. Naquela época, eu tinha acabado de parcelar um terreno no interior do Paraná. Sonhava em construir uma casa para quando decidisse pendurar as chaves do caminhão. A pressão para entregar no prazo e garantir mais fretes daquele cliente me fazia esticar além do recomendado. Foi durante uma dessas viagens que conheci Mariana. Estava abastecendo no posto Estradão, um lugar simples, mas conhecido por ter um bom restaurante, quando ela se aproximou. Cabelos castanhos na altura dos ombros, um sorriso tímido e olhos que pareciam guardar alguma tristeza. Pediu informação sobre como chegar à cidade mais próxima e acabamos conversando por mais de 1 hora. Ela me contou que morava com a mãe idosa, numa casa afastada, perto da rodovia. Trocamos números e, para minha surpresa, nos encontramos de novo 2 semanas depois, quando passei pelo mesmo trecho. Foi assim que começou. A cada 15 ou 20 dias, quando minha rota passava pelo posto Estradão, Mariana estava lá, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Nunca precisei avisar. Ela simplesmente aparecia, sempre no fim da tarde, com aquele mesmo sorriso tímido. Nossa relação evoluiu naturalmente. Logo ela começava a me esperar no posto, e passávamos horas juntos na cabine do Trovão. Conversávamos sobre tudo, meus planos para o terreno, as dificuldades dela em cuidar da mãe sozinha, as paisagens que eu via nas estradas. Depois de alguns meses, já tínhamos uma rotina. Eu a deixava sempre no mesmo lugar, numa estrada de terra que dava acesso à casa dela. Ela nunca me convidou para entrar. Dizia que a mãe era muito reservada, não gostava de visitas. Eu respeitava, afinal. Na estrada aprendemos a não forçar intimidades. O que mais me encantava em Mariana era a forma como ela ouvia minhas histórias. Enquanto a maioria das pessoas só perguntava sobre acidentes ou assaltos, ela queria saber sobre os amanheceres que eu via, sobre as pequenas cidades onde parava para tomar café, sobre os outros caminhoneiros que encontrava. A estrada tem alma, Tonhão, ela dizia, acariciando o painel do Trovão. Cada quilômetro conta uma história diferente. Ela tinha um jeito especial de dizer meu apelido que fazia meu coração acelerar mais que uma descida na Serra do Espigão com freio ruim. Nos dias em que nos encontrávamos, o tempo parecia passar diferente. A solidão da cabine, que antes pesava como a carga mais densa, agora era apenas um intervalo entre nossos encontros. Eu contava os dias, os quilômetros, as paradas, sempre calculando quando voltaria ao posto Estradão. Às vezes, quando a saudade apertava, eu ligava para ela, mas raramente conseguia contato. O sinal na região era péssimo, ela explicava. Quando você chegar, estarei esperando. Era o que ela sempre prometia nas poucas vezes que conseguíamos falar. E estava, sempre estava. Naqueles meses, nossa intimidade cresceu como a quilometragem no odômetro do Trovão. Descobri que ela adorava o cheiro de diesel misturado com café, que tinha medo de altura, mas sonhava em ver o mar, que cantava baixinho músicas antigas quando achava que eu estava concentrado na direção.
Ela nunca falava muito sobre seu passado, desviava do assunto como eu desviava de buracos na pista. Dizia apenas que cuidava da mãe desde sempre, que o pai tinha partido há muito tempo, que estudou só até o ensino médio. Quando perguntei se tinha outros parentes, amigos na região, ela mudou de assunto, perguntando sobre as novas peças que eu tinha instalado no trovão. Aquela noite começou como tantas outras. Eu vinha pela BR-116, mas o rádio anunciava tempestade forte na região. O céu escureceu rápido demais, mesmo sendo apenas 4 da tarde. Os outros caminhoneiros no rádio falavam sobre alagamentos em alguns trechos. Cuidado, na altura do quilômetro 230, Tonhão. Tá formando uma lagoa ali, avisou o Bigode, um colega que vinha no sentido contrário. Decidi apressar o passo para chegar ao posto Estradão antes que o pior da chuva me pegasse. A chuva começou leve, apenas algumas gotas no para-brisa, mas logo se transformou numa cortina d'água. O barulho era ensurdecedor, como milhares de pedrinhas atingindo o teto da cabine. As luzes dos faróis mal conseguiam penetrar a escuridão que se formava. O trovão roncava, lutando contra o vento que empurrava a carreta. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Pensei em parar no acostamento e esperar a tempestade passar, mas a ideia de ver Mariana me fez continuar. Quando finalmente avistei as luzes do posto, o céu desabou. Chuva como poucas vezes tinha visto, daquelas que transformam o para-brisa numa cachoeira mesmo com o limpador no máximo. Estacionei com dificuldade, a visibilidade quase zero. O posto estava mais vazio que o normal. Apenas 2 caminhões além do meu enfrentaram a tempestade. Entrei no restaurante esperando encontrar Mariana ali, como às vezes acontecia. Nada. Perguntei ao Zé, o garçom que já me conhecia, se tinha visto ela. Hoje não, Tonhão. Com essa chuva, acho difícil alguém sair de casa. Pedi um café e sentei perto da janela, observando a chuva castigar o asfalto. Tentei ligar para ela várias vezes. Caixa postal. Esperei Mariana por quase 2 horas. Ela nunca se atrasava. A chuva não dava trégua e uma inquietação crescia dentro de mim. E se tivesse acontecido algo com ela ou com a mãe idosa? Conhecia o caminho até a entrada da estrada de terra, mas nunca tinha ido até a casa. Depois de mais 1 hora de espera, tomei uma decisão que mudaria tudo. Iria até lá. O gerente do posto me aconselhou a não seguir viagem. Essa estrada de terra vira um lamaçal com chuva assim, Tonhão. Nem trator passa. Melhor esperar até amanhã. Mas a preocupação falou mais alto. Algo dentro de mim dizia que precisava encontrá-la, certificar-me de que estava bem. Vou só dar uma olhada, seu Mário. Qualquer coisa volto para cá. Ele balançou a cabeça, conhecedor dos perigos da estrada em dias assim. Pelo menos leva isso aqui, disse, me entregando um lampião a gás velho. Nunca se sabe quando a luz vai acabar com esse temporal. Segui em frente, desviando de poças enormes na rodovia. A chuva reduzia a visibilidade a poucos metros. Os faróis do trovão refletiam nas cortinas d'água, criando sombras estranhas nas margens da estrada. O rádio só captava estática, ocasionalmente interrompida por vozes distorcidas de outros caminhoneiros alertando sobre trechos alagados. Quando cheguei à entrada da estrada de terra, hesitei. O gerente tinha razão. Estava intransitável para o caminhão. Deixei o trovão no acostamento e segui a pé, protegido apenas por uma capa de chuva fina que mal dava conta do temporal. A lama sugava minhas botas a cada passo, como se a própria terra tentasse me impedir de seguir. A chuva golpeava meu rosto com força, misturando-se ao suor. O lampião balançava em minha mão, projetando sombras instáveis na vegetação ao redor. Pensei ter ouvido vozes algumas vezes, mas era apenas o vento uivando entre as árvores. Depois de quase 1 quilômetro, avistei uma luz fraca ao longe. O alívio me deu novo fôlego. Conforme me aproximava, distingui uma casa simples de madeira que parecia resistir bravamente àquela tempestade.
As janelas estavam fechadas, mas uma luz amarelada escapava pelas frestas. O telhado parecia mais velho do que imaginava, com algumas telhas faltando. Um cachorro magro latiu quando me aproximei, mas logo se escondeu debaixo da varanda. Bati na porta, ensopado e exausto. Uma senhora de cabelos brancos atendeu, segurando um lampião a gás. A energia provavelmente havia caído. Seu rosto enrugado mostrava sinais de uma vida dura. Usava um vestido simples, desbotado pelo tempo, e um lenço nos ombros. Seus olhos, porém, eram vivos e atentos, examinando-me com desconfiança. Boa noite, senhora. Desculpe incomodar uma hora dessas. Estou procurando pela Mariana. Sou amigo dela, o Antônio. A expressão da senhora mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, e ela deu um passo para trás. O lampião em sua mão tremeu, projetando sombras dançantes nas paredes. Mariana, minha filha, assenti, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com minhas roupas molhadas. A velha senhora me olhava como se eu fosse uma aparição. Moço, acho que o senhor está confundindo as coisas. Minha Mariana morreu faz 7 anos. As palavras caíram como um raio sobre mim. Minha mente recusava-se a processar o que acabara de ouvir. Expliquei sobre nossos encontros, descrevi Mariana em detalhes, mencionei conversas que tivemos. Falei sobre como ela sempre me esperava no posto Estradão, sobre como me contava das dificuldades em cuidar da mãe idosa, sobre seu medo de altura e seu sonho de conhecer o mar. A cada palavra, o rosto da senhora ficava mais pálido. Meu Deus do céu, murmurou ela, fazendo o sinal da cruz. Com as mãos trêmulas, ela me conduziu até uma cômoda na sala, onde havia um porta-retratos empoeirado. Era ela, Mariana. O mesmo sorriso tímido, os mesmos olhos tristes. Na foto, usava um vestido florido que eu nunca tinha visto, mas era inconfundivelmente ela. Minha filha morreu num acidente na BR-116, perto do posto Estradão. Era noite de tempestade, como hoje. O carro dela aquaplanou. A voz da senhora falhou. Senti o chão sumir sob meus pés. Ela continuou, agora com lágrimas nos olhos. Estava voltando para casa depois do trabalho. Sempre dizia que queria conhecer o mar, juntar dinheiro para me levar junto. Nunca conseguiu. A senhora enxugou as lágrimas com a ponta do lenço. Desde então, já ouvi outras histórias como a sua. Caminhoneiros que a encontram no posto, sempre nos dias de chuva forte. No começo, achei que eram apenas histórias, ou pessoas querendo me consolar. Mas foram tantos. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na parede para não cair. Lembrei de todos os nossos encontros, das conversas na cabine do trovão, do toque de suas mãos, do som de sua risada. Como poderia ser? A senhora está me dizendo que não consegui terminar a frase. Ela assentiu, compreendendo minha confusão. Dizem que almas que partem de forma repentina, às vezes não percebem que já se foram. Continuam seus caminhos, presas a lugares ou pessoas. Um trovão sacudiu a casa, fazendo-nos sobressaltar. A chuva parecia cair com ainda mais força agora. Ela sempre gostou da estrada, continuou a senhora. Dizia que havia algo mágico nas rodovias, nas pessoas que passavam por elas. Saí daquela casa cambaleando, incapaz de processar o que tinha ouvido. A chuva continuava impiedosa, mas eu mal a sentia agora. Caminhei de volta pela estrada de terra, a lama puxando minhas botas como se quisesse me impedir de fugir. Minha mente girava, tentando encontrar alguma explicação racional. Talvez a senhora estivesse confusa, talvez fosse outra Mariana, talvez eu estivesse exausto demais e tivesse entendido tudo errado. Mas no fundo, eu sabia. As peças se encaixavam agora. Por que ela nunca me convidava para sua casa? Por que raramente conseguia falar com ela ao telefone? Por que ela sempre parecia saber quando eu chegaria sem que eu avisasse? Quando finalmente alcancei o trovão, estava em choque.
Liguei o motor apenas por hábito e fiquei ali, parado no acostamento, ouvindo o barulho da chuva no teto da cabine, um som que antes me acalmava e agora parecia uma sentença. Foi então que vi, pelo retrovisor embaçado, uma silhueta familiar caminhando pela estrada. Cabelos castanhos na altura dos ombros, encharcados pela chuva, o mesmo vestido que usava no dia em que nos conhecemos. Meu coração quase parou. Ela se aproximou do caminhão e seus olhos encontraram os meus pelo espelho. Aquele mesmo sorriso tímido apareceu em seus lábios, enquanto ela levantava a mão, pedindo carona. Naquele momento, entendi tudo. Cada encontro, cada conversa, cada momento juntos. Não eram coincidências, era ela, procurando completar a jornada que nunca terminou. Arranquei com o caminhão tão rápido que quase perdi o controle na pista molhada. Dirigi sem parar por horas, ultrapassando o limite de velocidade, mesmo com a tempestade, querendo apenas colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele lugar. Meus olhos ardiam, não sei se de cansaço ou lágrimas. O rádio ficava ligando e desligando sozinho, captando estática e fragmentos de músicas antigas, aquelas que ela cantarolava na cabine. Nunca mais voltei àquele trecho da BR-116. Mudei minhas rotas, inventei desculpas para recusar fretes que passassem por ali. Vendi o terreno no Paraná e comprei outro bem longe daquela região. Tentei seguir em frente e construir uma nova vida. Mas a estrada não é só asfalto e poeira. A estrada tem memória, tem alma, como Mariana dizia. E às vezes, quando chove forte e estou sozinho na cabine, o rádio começa a falhar. E eu juro que posso ouvir a voz dela sussurrando meu nome entre a estática. O cheiro suave de seu perfume invade a cabine por um instante, e o banco do passageiro afunda levemente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. E sei que ela ainda está lá, esperando no posto Estradão, procurando por caminhoneiros solitários, em noites de tempestade. Alguns colegas já me contaram histórias parecidas, de uma moça bonita de cabelos castanhos que aparece em dias de chuva, sempre pedindo carona até uma estrada de terra. Alguns deram carona, outros não. Os que deram dizem que ela desaparece antes de chegar ao destino, deixando apenas um leve aroma no ar e uma sensação de paz inexplicável. Então, se algum dia você estiver dirigindo pela BR-116 e a chuva começar a cair pesada, não pare no posto Estradão. E se vir uma mulher de cabelos castanhos pedindo carona, pense bem antes de parar, porque na estrada algumas histórias de terror são reais, e algumas caronas duram para sempre. Sou caminhoneiro há apenas 4 anos, mas a estrada já me ensinou mais do que os 26 anos que vivi antes de pegar no volante pela primeira vez. Meu nome é Lucas. Embora nos postos e paradas todo mundo me conheça como Lobo Solitário, um apelido que ganhei por preferir rodar sozinho, sem ajudante ou parceiro de estrada. Sempre fui reservado, desde moleque. Enquanto outros pilotos gostam de formar comboio e ficar horas no rádio PX trocando conversa fiada, eu prefiro o silêncio da cabine. Apenas eu, o ronco do motor do meu Volvo vermelho e o asfalto infinito à frente. Talvez por isso tenham me oferecido aquele frete. Aquele maldito frete que me faz acordar suando frio até hoje. Estava parado em um posto de combustível na beira da rodovia, tomando um café enquanto esperava a chuva fina que caía dar uma trégua. Já passava da meia-noite e a lanchonete estava quase vazia. Apenas eu, o frentista cochilando atrás do balcão e um senhor de terno escuro sentado no canto mais afastado. Foi ele quem se aproximou. Ouvi dizer que você é discreto e trabalha sozinho, disse, sentando-se à minha frente sem pedir licença. Não respondi de imediato, apenas observei seu rosto pálido, os olhos fundos, as mãos finas com unhas bem cuidadas. Não era o tipo de pessoa que normalmente se vê em postos de beira de estrada àquela hora.
Depende do serviço, respondi finalmente, mais por curiosidade do que por interesse real. O homem colocou sobre a mesa um envelope grosso. 15.000 reais. Metade agora, metade na entrega. Preciso que uma carga seja levada ainda esta noite para o interior. São apenas 6 caixões vazios para uma funerária. Nada de documentação, nada de perguntas. Meus alarmes internos dispararam. Caixões? Sem documentação? Aquilo cheirava a problema. Mas o envelope estava ali, e eu tinha acabado de perder um frete importante por causa de um problema mecânico que consumiu quase todas as minhas reservas. O aluguel estava atrasado e minha mãe precisava de remédios caros para o tratamento do coração. 15.000 resolveria tudo isso e ainda sobraria. Por que a pressa em transportar caixões vazios no meio da noite? Perguntei, tentando parecer apenas profissionalmente curioso. O homem sorriu de leve, um sorriso que não alcançou seus olhos. A funerária precisa deles para amanhã cedo. Um acidente na rodovia, várias vítimas. Os caixões que tinham não são suficientes. A explicação fazia sentido, mas algo ainda me incomodava. Por que não usar uma transportadora regular? Por que tanto segredo? Mas o envelope continuava ali, e minha necessidade era real. Onde está a carga? Perguntei, já sabendo que me arrependeria. 1 hora depois, eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada secundária, seguindo as coordenadas que o homem havia me passado. A chuva tinha parado, mas o céu permanecia encoberto, sem estrelas, sem lua. Uma escuridão quase completa, quebrada apenas pelos faróis do meu caminhão e pelas ocasionais luzes de alguma fazenda distante. O GPS me levou até um galpão afastado, cercado por um mato alto. Não havia outras construções visíveis, nenhum sinal de atividade humana recente. Estacionei conforme as instruções e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu era opressivo, quebrado apenas pelo tilintar metálico do motor esfriando. Segui até a porta do galpão, que estava destrancada, como o homem havia dito que estaria. Dentro, à luz da minha lanterna, vi os 6 caixões alinhados no chão de concreto. Eram simples, de madeira escura, sem ornamentos. Pareciam novos. Voltei ao caminhão para pegar o carrinho e comecei a transportá-los um a um. Eram mais pesados do que eu esperava para caixões supostamente vazios. Atribuí isso à qualidade da madeira e continuei o trabalho. Ao carregar o 4º caixão, ouvi um som. Algo como um arranhão vindo de dentro. Parei, o coração acelerado. Silêncio. Talvez fosse apenas a madeira se ajustando ao movimento, pensei, tentando me convencer. Continuei carregando mais rápido agora, querendo terminar aquilo o quanto antes. Quando o último caixão estava sendo colocado na carroceria, ouvi novamente. Desta vez não era um arranhão, mas algo como um gemido abafado. Congelei no lugar. Não era possível. Caixões vazios não fazem barulho. Mas e se não estivessem vazios? A ideia me atingiu como um soco. E se aquele homem estivesse me usando para transportar algo ilegal? Ou pior, alguém? Não, isso seria loucura. Contrabando humano, sequestro. Minha mente corria por possibilidades cada vez mais sombrias. Decidi verificar, apenas para ter certeza. Apenas para acalmar minha mente paranoica. Peguei uma chave de fenda na caixa de ferramentas e me aproximei do caixão de onde achei ter ouvido o som. Com as mãos tremendo, comecei a afrouxar os parafusos que prendiam a tampa. O último parafuso caiu no chão da carroceria com um tilintar metálico que pareceu ensurdecedor no silêncio da noite. Respirei fundo e levantei a tampa. Vazio. O caixão estava completamente vazio. Soltei o ar que nem percebi que estava segurando. Claro que estava vazio. O que eu estava pensando? Já ia fechar a tampa quando notei algo estranho no fundo do caixão. Parecia um tipo de mancha escura. Aproximei a lanterna para ver melhor. Sangue. Uma mancha de sangue que parecia recente, ainda não completamente seca. Meu estômago revirou. Rapidamente, comecei a verificar os outros caixões. O segundo, vazio. O terceiro, vazio.
O quarto tinha a mesma mancha de sangue. O quinto, quando abri, quase deixei cair a tampa. Havia um corpo. Uma mulher jovem, pálida, os olhos abertos, fitando o nada. Uma expressão de terror congelada no rosto. Não havia sinais evidentes da causa da morte. Recuei, tropeçando, quase caindo da carroceria. Precisava sair dali, precisava chamar a polícia. Mas antes, tinha que verificar o último caixão. Tinha que saber em que diabos eu tinha me metido. O sexto caixão estava diferente. A madeira parecia mais antiga, mais escura. Os parafusos eram de um modelo diferente, mais ornamentado. Quando abri, não havia corpo, mas o interior estava forrado com um tecido vermelho escuro que não estava nos outros. E havia algo mais. Um pequeno objeto metálico. Peguei-o com dedos trêmulos. Era um relógio de bolso antigo, com inscrições que não consegui decifrar na pouca luz. Coloquei-o no bolso sem pensar, fechei o caixão e desci da carroceria. Precisava ir embora dali imediatamente. Entrei na cabine e girei a chave. O motor do caminhão roncou, reconfortante em sua familiaridade. Liguei os faróis e comecei a manobrar para sair daquele lugar amaldiçoado. Foi quando vi pelo retrovisor o homem de terno escuro parado atrás do caminhão. Não era possível. Eu não tinha ouvido nenhum carro se aproximar, não tinha visto luzes. Como ele havia chegado ali? Ele sorria, o mesmo sorriso frio de antes, e fez um gesto para que eu continuasse, como se dissesse que estava tudo bem, que eu deveria seguir com o trabalho. Pisei fundo no acelerador, fazendo os pneus cantarem no chão de terra. Não olhei para trás novamente. Dirigi como nunca tinha dirigido antes, o coração martelando no peito, as mãos suadas no volante. Precisava chegar a um lugar com pessoas, com luz, com segurança. Peguei a rodovia principal, ignorando as coordenadas que me foram dadas para a entrega. Depois de quase uma hora dirigindo sem rumo, avistei as luzes de um posto policial rodoviário. Estacionei bruscamente e corri para dentro, as palavras atropelando-se na minha boca enquanto tentava explicar ao policial sonolento o que tinha acontecido. 2 viaturas foram enviadas comigo de volta ao local. Mas quando chegamos, o galpão estava vazio. Não havia caixões, não havia corpo, não havia manchas de sangue. Não havia nada além de um espaço abandonado com marcas de pneus no chão. Os policiais me olharam com desconfiança. Eu parecia um louco, ou pior, alguém tentando encobrir algum crime com uma história absurda. Foi quando me lembrei do relógio. Enfiei a mão no bolso, mas ele não estava mais lá. Revistei todos os bolsos, procurei na cabine do caminhão. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Os policiais me liberaram depois de algumas horas, claramente considerando que eu tinha inventado tudo ou talvez estivesse sob efeito de alguma substância. Voltei para a estrada confuso e assustado, questionando minha própria sanidade. Tinha certeza do que tinha visto, do que tinha vivido. Não era possível que tudo fosse apenas imaginação. Nas semanas seguintes, tentei encontrar alguma explicação. Pesquisei sobre desaparecimentos na região, sobre acidentes, sobre qualquer coisa que pudesse estar relacionada. Não encontrei nada conclusivo. Até que, 1 mês depois, parei em um posto para abastecer e vi o jornal local. Na primeira página, a notícia de um acidente grave na rodovia. Várias vítimas, entre elas uma jovem cujo corpo nunca foi encontrado. A foto era dela, a mesma mulher que eu tinha visto no caixão. A data do acidente, exatamente 1 dia depois daquela noite. Como se o futuro tivesse vazado para o passado, como se eu tivesse testemunhado algo que ainda não havia acontecido. Nunca mais aceitei fretes não oficiais. Nunca mais dirigi sozinho à noite por estradas secundárias. Mas a verdade é que nunca mais me senti realmente sozinho na cabine. Às vezes, quando estou dirigindo e o silêncio se torna profundo demais, ouço arranhões, como se viessem de algum lugar na carroceria. E ocasionalmente, muito raramente, quando olho pelo retrovisor, vejo um homem de terno escuro parado na estrada atrás de mim, sorrindo aquele sorriso frio.
Sempre desaparece quando pisco, mas sei que está lá, esperando, observando. E tenho certeza que uma noite dessas ele vai aparecer novamente com outro envelope, outra oferta, outra carga, e não sei se terei forças para recusar. Então, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada deserta e vir um caminhão parado, com o motorista carregando algo pesado demais para estar vazio, não pare, não pergunte. Apenas siga seu caminho e agradeça por não ser você quem está transportando aquela carga. Porque algumas entregas nunca terminam realmente. E alguns fretes cobram um preço muito maior do que dinheiro. Nunca imaginei que minha primeira viagem solo pelas estradas mexicanas terminaria com uma investigação policial e pesadelos que me perseguem até hoje. Meu nome é Miguel, tenho 26 anos e há apenas 8 meses comecei a trabalhar como caminhoneiro para uma transportadora que faz rotas entre Cidade do México e a fronteira norte. Sempre sonhei em seguir essa profissão. Influenciado por meu tio, que cruzava o país levando cargas e voltava com histórias fascinantes. A realidade, porém, mostrou-se bem diferente das histórias romantizadas que eu ouvia quando criança. As longas horas ao volante, a solidão, os riscos constantes das estradas mexicanas, nada disso aparecia nos relatos empolgados do meu tio. Mas eu estava determinado a fazer carreira, principalmente depois que consegui esse emprego na transportadora onde Carlos trabalhava. Carlos era uma lenda entre os motoristas, respeitado por sua experiência e conhecimento das rotas mais seguras. Foi ele quem me treinou nas primeiras semanas, me ensinando truques que não se aprendem em escolas de condução. Nunca pare em lugares desertos, mesmo que esteja cansado, dizia ele, e evite o túnel escondido na carretera federal 45, especialmente durante tempestades. Quando perguntei o porquê, ele apenas respondeu que algumas estradas guardam segredos que é melhor não conhecer. Não dei muita importância na época. Achei que era apenas superstição de caminhoneiro veterano tentando assustar o novato. Isso até Carlos desaparecer misteriosamente durante uma viagem para Chihuahua há 3 semanas. A polícia investigou, mas não encontrou nada além do caminhão abandonado próximo à entrada do famoso túnel que ele tanto evitava. Sem evidências concretas de crime, o caso foi praticamente arquivado, tratado como mais um desaparecimento nas perigosas estradas do norte do México. Então, quando o gerente da transportadora me chamou para substituir Carlos na rota para Chihuahua, levando uma carga de eletrônicos, hesitei. É sua chance de provar seu valor, disse ele. Além disso, o cliente está pressionando. A carga precisa chegar em 2 dias. Aceitei, mais por necessidade financeira do que por confiança. Eu estava precisando muito ganhar algum trocado, e esse frete pagaria bem. Parti numa quarta-feira, com o céu já mostrando sinais da tempestade de neve que os meteorologistas previam para a região montanhosa. O caminhão que me designaram era mais antigo que o que eu estava acostumado, com um motor que roncava mais alto e uma suspensão que fazia cada buraco na estrada se transformar em um solavanco violento. As primeiras horas de viagem foram tranquilas. O rádio tocava músicas regionais e eu mantinha um ritmo constante, seguindo à risca as recomendações de segurança. A neve começou a cair quando eu passava por Zacatecas, inicialmente apenas alguns flocos esparsos, que logo se transformaram em uma cortina branca que reduzia drasticamente a visibilidade. Consultei o GPS, buscando rotas alternativas, mas a melhor opção continuava sendo a carretera federal 45, a mesma que passava pelo túnel que Carlos me advertira para evitar. Pensei em parar e esperar a tempestade passar, mas o prazo apertado não permitia atrasos. Além disso, já estava escurecendo, e ficar parado na estrada durante a noite poderia ser ainda mais perigoso. Continuei, reduzindo a velocidade conforme a neve se acumulava no asfalto.
Os faróis do caminhão mal conseguiam penetrar a cortina branca à minha frente, criando um efeito hipnótico que, combinado com o ronco monótono do motor e o balanço da cabine, começava a me deixar sonolento. Decidi parar no próximo posto para tomar um café forte e descansar por meia hora. Foi quando o rádio, que até então funcionava perfeitamente, começou a falhar. A música deu lugar a uma estática entrecortada por fragmentos de vozes indistinguíveis. Tentei sintonizar outras estações, sem sucesso. Apenas aquela estática perturbadora, como se alguém tentasse se comunicar através do ruído. Desliguei o aparelho, preferindo o silêncio. O silêncio, porém, só destacou outros sons. O uivo do vento contra a cabine, o rangido das juntas do caminhão, o tic-tac ritmado do limpador de para-brisa lutando contra a neve. E então, um som que não deveria estar ali. Uma respiração, não a minha, mas outra vinda do banco do passageiro. Virei bruscamente a cabeça, esperando encontrar alguém, mas o banco estava vazio. Estou ficando paranoico, murmurei para mim mesmo, forçando uma risada nervosa que soou falsa até para meus próprios ouvidos. Finalmente avistei as luzes de um posto de combustível à beira da estrada e senti um alívio imenso. Estacionei, notando que havia apenas outros 2 caminhões no local. Um sinal do quanto a tempestade estava mantendo os motoristas fora da estrada. Dentro da loja de conveniência, um atendente sonolento mal levantou os olhos quando pedi um café. Sentei-me em uma mesa afastada, observando a neve cair através da janela embaçada. Foi quando notei um homem se aproximando do meu caminhão. Mesmo à distância e com a visibilidade reduzida, reconheci imediatamente a silhueta familiar. Carlos. Larguei o café pela metade e corri para fora, gritando seu nome. Quando cheguei ao caminhão, não havia ninguém. Olhei ao redor, procurando pegadas na neve, mas a tempestade já havia coberto qualquer rastro. Devo ter imaginado, pensei, culpando o cansaço e a preocupação. Voltei para a cabine, determinado a seguir viagem apesar do cansaço. Não queria passar mais tempo que o necessário naquele lugar desolado. Liguei o motor, que tossiu 2 vezes antes de pegar, como se também estivesse relutante em continuar. A estrada à frente estava quase invisível sob a neve, e o GPS indicava que o túnel estava a apenas 20 quilômetros. 20 quilômetros que pareceram uma eternidade, enquanto eu lutava contra a sonolência e a visibilidade quase nula. Foi quando o vi novamente, não fora do caminhão desta vez, mas sentado no banco do passageiro. Carlos, exatamente como eu me lembrava dele, exceto por uma palidez estranha e olhos que pareciam não piscar. Friei bruscamente, fazendo o caminhão derrapar na neve antes de parar. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Carlos, como você entrou aqui? Minha voz saiu estrangulada, quase um sussurro. Ele virou lentamente a cabeça em minha direção, um movimento mecânico que não parecia natural. Preciso te mostrar algo, Miguel. Algo importante. Sua voz soava distante, como se viesse de um rádio mal sintonizado. Você desapareceu. Todos estão te procurando. O que aconteceu? Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que devia estar alucinando devido ao cansaço. Carlos não respondeu minha pergunta. Em vez disso, apontou para a frente. Continue dirigindo para o túnel. Deveria ter parado ali mesmo, ou dado meia volta. Mas algo na autoridade de sua voz, ou talvez o choque de vê-lo ali, me fez obedecer. Engoli em seco e voltei a dirigir, as mãos tremendo no volante. O túnel não é seguro, disse ele após alguns minutos de silêncio opressivo. Nunca foi. Eles usam para seus rituais. Eles quem? Perguntei, sentindo um frio que nada tinha a ver com a temperatura externa. La Hermandad de la Sombra, uma seita ou cartel, ou ambos, controlam essa região há décadas. Usam o túnel porque fica isolado durante tempestades como esta. Sua voz continuava estranhamente monótona, desprovida de emoção. Como você sabe disso?
Porque eu vi, na minha última viagem. Carlos então começou a descrever, com detalhes perturbadores, como foi emboscado próximo ao túnel. Como homens encapuzados o forçaram a sair da estrada e o levaram para uma caverna próxima, onde outros caminhoneiros estavam sendo mantidos. Eles fazem rituais, sacrifícios. Acreditam que o sangue derramado nas encruzilhadas traz poder. E consideram o túnel uma encruzilhada entre mundos. Enquanto falava, notei algo perturbador. A neve que entrava pela janela entreaberta não derretia ao tocar em Carlos. Caía sobre seus ombros e cabelo, permanecendo intacta, como se ele não emitisse calor algum. "Carlos, o que aconteceu com você?" perguntei, minha voz falhando. Ele finalmente virou-se completamente para mim, e sob a luz fraca do painel, vi o que não tinha notado antes. Um corte profundo circundando seu pescoço como uma linha escura e precisa. "Eles me sacrificaram 3 noites atrás, Miguel, junto com outros 5 motoristas. Nossos corpos estão na caverna atrás do túnel." Senti o sangue gelar nas veias. Não conseguia falar, não conseguia sequer respirar direito. "Estou te mostrando isso porque você é o próximo na lista. Eles já sabem que você está vindo. Estão esperando no túnel." As luzes da entrada do túnel apareceram à frente, 2 pontos brilhantes na escuridão branca da tempestade. Freiei novamente, incapaz de continuar. "Não posso, não vou entrar ali." "Não precisa", disse Carlos, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. "Há uma estrada secundária 2 quilômetros antes do túnel, mal sinalizada, mas utilizável. Vai te levar a um posto da Polícia Federal. Conte a eles o que eu te contei. Mostre a eles onde encontrar os corpos." Assenti, incapaz de formular uma resposta coerente. Quando voltei a olhar para o banco do passageiro, Carlos não estava mais lá. Apenas um espaço vazio e um leve odor metálico que não tinha notado antes. Segui suas instruções, encontrando a estrada secundária exatamente onde ele disse que estaria. 3 horas depois, ainda tremendo incontrolavelmente, relatava tudo a um oficial cético da Polícia Federal. Não mencionei a aparição de Carlos. Apenas disse que tinha informações sobre desaparecimentos na região do túnel. Inicialmente, fui tratado com desconfiança, mas algo em meu estado, o terror genuíno em meus olhos, talvez, convenceu o oficial a enviar uma equipe para investigar. Encontraram exatamente o que Carlos descreveu. Uma caverna escondida atrás do túnel, 6 corpos, incluindo o dele, todos com o mesmo corte preciso no pescoço. Símbolos estranhos pintados nas paredes com sangue. Evidências de rituais macabros realizados recentemente. A investigação que se seguiu desmantelou uma célula da tal Hermandad de la Sombra, prendendo 12 pessoas, incluindo 2 funcionários do posto onde parei e um inspetor rodoviário que desviava caminhoneiros para emboscadas. Fui considerado um herói por alguns, um delator sortudo por outros. Ninguém, nem mesmo eu, consegue explicar como obtive informações tão precisas sobre um lugar que nunca tinha visitado. Hoje, trabalho numa oficina mecânica, consertando os mesmos caminhões que antes dirigia. É um trabalho honesto, seguro, que me permite cuidar da minha mãe e dormir sem pesadelos. Bem, quase sem pesadelos. Porque às vezes, quando estou sozinho na oficina tarde da noite e ouço o vento assoviando entre as frestas do galpão, tenho a impressão de ouvir aquela mesma respiração. E em noites particularmente silenciosas, quando a lua está encoberta e as sombras parecem mais densas, sinto como se Carlos estivesse ali, observando, talvez tentando me dizer que fiz a escolha certa ao deixar as estradas. Ou talvez para me lembrar que, mesmo tendo escapado, parte de mim ficou presa naquele túnel, naquela noite de neve, e que alguns horrores, uma vez encontrados, nunca nos abandonam completamente. Apenas esperam, pacientes, nas sombras da nossa memória.
Meu primeiro frete como caminhoneiro independente deveria ser algo para comemorar, não para temer pelo resto da minha curta vida. Tenho apenas 28 anos, mas quando olho no espelho, vejo um homem de 70. Médicos não conseguem explicar, amigos não reconhecem meu rosto. Tudo começou naquela viagem maldita, quando decidi pegar um atalho para fugir da tempestade. Meu nome é Roberto, e até 3 meses atrás, eu era apenas um jovem caminhoneiro que finalmente tinha conseguido comprar seu próprio caminhão depois de anos trabalhando para transportadoras. Um Scania azul, usado, mas bem conservado. Consegui financiar ele vendendo um terreno que meu pai me deixou quando faleceu. Minha mãe não gostou da ideia. Queria que eu fizesse faculdade, mas a estrada sempre me chamou. O cheiro do diesel, o ronco do motor, a liberdade de ver o Brasil pelas janelas da cabine. Isso sempre foi mais forte que qualquer diploma. Meu primeiro trabalho independente parecia perfeito. Transportar uma carga de móveis de São Paulo para o Rio Grande do Norte. Pagamento adiantado, prazo flexível, tudo documentado. A viagem começou tranquila, com o caminhão cortando a rodovia enquanto eu cantarolava músicas sertanejas. O painel digital marcava 22 graus, céu limpo, tanque cheio. Perfeito para estrear minha vida de autônomo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando cruzei a divisa de Minas Gerais. O céu escureceu de repente, como se a noite tivesse caído em pleno meio-dia. O rádio começou a falhar, captando apenas estática e ocasionalmente uma voz distante, alertando sobre uma tempestade sem precedentes se aproximando. Consultei o aplicativo de previsão do tempo no celular, mas o sinal já havia caído. Decidi parar no próximo posto para me informar melhor. O posto estava lotado de caminhoneiros e viajantes tentando se abrigar. O frentista, um senhor de cabelos grisalhos, me informou que um temporal violento estava se formando e que as autoridades recomendavam não seguir viagem. Tá vindo um dilúvio dos grandes, filho. E tem mais. Tão falando de um apagão nas cidades próximas. Energia já caiu em 3 municípios. Hesitei. Não podia me dar ao luxo de atrasar logo no primeiro frete independente. Minha reputação dependia disso. Foi quando um caminhoneiro mais velho, daqueles que parecem conhecer cada curva do país, se aproximou. Se quiser seguir, tem uma estrada secundária que corta uns 50 quilômetros do percurso. Poucos conhecem, mas é transitável com tempo seco. Com essa chuva chegando, não sei não, mas te poupa bastante diesel. Ele rabiscou as indicações num guardanapo. Agradeci, enchi o tanque e decidi arriscar. Se conseguisse passar pela estrada alternativa antes da tempestade chegar, economizaria tempo e combustível. A estrada secundária era estreita, mal sinalizada, serpenteando entre morros cobertos de vegetação densa. Não havia outros veículos, nem sinal de habitações. O asfalto, surpreendentemente bem conservado, parecia novo demais para uma via tão isolada. As primeiras gotas de chuva começaram a tamborilar no teto da cabine quando avistei uma placa desbotada indicando uma bifurcação. Segui pela direita conforme as instruções do guardanapo. Foi quando o céu desabou. Nunca vi chuva tão intensa. Os limpadores do para-brisa mal davam conta e tive que reduzir a velocidade para quase 20 km por hora. O ronco familiar do motor parecia abafado, como se a própria chuva tivesse peso suficiente para pressionar a máquina. Então veio o clarão. Um relâmpago atingiu algo próximo, iluminando tudo com uma luz azulada que pareceu durar vários segundos. O caminhão estremeceu e por um instante pensei que tinha sido atingido. Todos os sistemas eletrônicos falharam simultaneamente, luzes, painel, rádio, deixando-me em completa escuridão. Quando voltaram, segundos depois, algo estava diferente. O GPS indicava que eu estava em uma área não mapeada. O rádio captava apenas uma estação, tocando uma música antiga que eu nunca tinha ouvido. E havia um cheiro estranho na cabine, algo como óleo misturado com terra molhada. Continuei dirigindo, agora completamente perdido.
A chuva diminuiu para uma garoa fina, mas uma névoa densa tomou seu lugar, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Os faróis do caminhão projetavam um brilho amarelado que, em vez de ajudar, parecia ser absorvido pela névoa, criando formas estranhas à frente. Foi quando notei a primeira mudança em mim. Minha mão no volante parecia diferente. A pele mais áspera, com manchas que não estavam ali antes. Provavelmente um efeito da luz estranha, pensei. Tentei ligar para o contratante para avisar sobre o possível atraso, mas não havia sinal. O relógio digital do painel mostrava que eram 2 da tarde, mas o céu continuava escuro como noite. Depois de mais uma hora dirigindo naquele limbo, avistei luzes à frente. Um posto de combustível, graças a Deus. Estacionei e desci do caminhão, sentindo uma rigidez estranha nas juntas, como se tivesse dirigido por dias sem parar, não apenas algumas horas. O posto parecia antigo, com bombas de combustível de um modelo que eu não via desde criança, quando viajava com meu pai. Não havia outros clientes, apenas um atendente idoso que me observava da porta da loja de conveniência. "Tem como encher o tanque?" perguntei, estendendo o cartão de crédito. O velho olhou para minha mão estendida com uma expressão estranha. "Dinheiro. Só aceitamos dinheiro." Sistema caiu com o apagão. Apagão. Então a energia tinha mesmo acabado na região. Isso explicava a escuridão nas áreas que passei. Paguei em dinheiro, agradecendo mentalmente por sempre manter uma reserva em espécie. Enquanto o tanque enchia, entrei na loja para comprar água e algo para comer. Foi quando vi meu reflexo no vidro da geladeira de bebidas. Meu rosto estava diferente, linhas de expressão que não estavam ali pela manhã, cabelos visivelmente mais grisalhos nas têmporas. Esfreguei os olhos, pensando ser apenas cansaço ou um efeito da iluminação precária. O atendente me encarava com uma curiosidade incômoda. "Tá perdido, né? Poucos passam por essa estrada." Confirmei com a cabeça, perguntando quanto faltava para retornar à rodovia principal. "Depende de para onde você vai. O tempo aqui funciona diferente." Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, o velho continuou. "Cada quilômetro nessa estrada tem seu preço. Alguns pagam com dinheiro, outros com coisa mais valiosa." Pensei que fosse apenas conversa de velho solitário, daqueles que gostam de assustar viajantes com histórias de terror. Agradeci pelas informações vagas, paguei pelas compras e voltei para o caminhão. Quando liguei o motor, notei que o ponteiro do combustível mal tinha se movido, apesar de ter enchido o tanque. Voltei furioso para reclamar, mas o posto não estava mais lá. Apenas a estrada vazia, a névoa e a escuridão. Foi quando o verdadeiro horror começou. A cada quilômetro que percorria, sentia meu corpo mudando. Dores nas costas que nunca tive antes, vista embaçada que me obrigou a apertar os olhos para enxergar a estrada. Meus dedos, agarrados ao volante, ganhavam manchas de velhice, veias mais proeminentes. O espelho retrovisor mostrava um homem cada vez mais velho me encarando. Tentei parar várias vezes, mas o caminhão simplesmente não respondia aos comandos. Era como se o veículo tivesse vida própria, determinado a seguir aquela estrada maldita até o fim. Recordo-me vagamente de ter passado por pequenas cidades completamente às escuras devido ao apagão. Vultos de pessoas nas calçadas que pareciam me observar passar. Placas de trânsito com nomes de cidades que nunca ouvi falar. Em algum momento, adormeci ao volante, exausto. Quando acordei, estava estacionado em um posto diferente, com o sol nascendo no horizonte. Meu corpo doía como nunca antes. Ao olhar no espelho, vi um homem de aproximadamente 50 anos me encarando. Rugas profundas, cabelo quase completamente grisalho, olhos fundos de quem carrega décadas de cansaço. Mas eu ainda tinha 28 anos. Ou tinha. Já não conseguia ter certeza de quanto tempo estava na estrada. O painel indicava que era o dia seguinte, mas parecia que semanas haviam se passado. Continuei a viagem em estado de choque,
agora sob um sol escaldante que substituiu a tempestade da noite anterior. Quando finalmente cheguei ao destino no Rio Grande do Norte, 3 dias depois, segundo o calendário, eu aparentava ter quase 70 anos. O cliente que recebeu a carga não reconheceu o jovem da foto no documento. Precisei mostrar todas as identificações possíveis para provar quem eu era. Voltei para a casa de ônibus, deixando o caminhão para trás. Não tinha mais forças para dirigir. Médicos não conseguem explicar o que aconteceu. Exames mostram que meu corpo envelheceu décadas em apenas alguns dias. Células degeneradas, como as de um idoso, articulações desgastadas, problemas cardíacos começando a aparecer. Ninguém acredita na minha história sobre a estrada que rouba anos de vida. Dizem que é alguma doença rara, ou estresse extremo, ou exposição a algum agente tóxico desconhecido. Mas eu sei a verdade. Aquela estrada existe em algum lugar entre São Paulo e o Rio Grande do Norte. Uma rota alternativa que aparece para viajantes desesperados durante tempestades, quando há apagões que deixam tudo às escuras. Uma estrada que cobra anos de vida por cada quilômetro percorrido. Estou morrendo agora, com o corpo de um velho, apesar da certidão de nascimento dizer que tenho apenas 28 anos. Deixo este relato como aviso. Se estiver dirigindo durante uma tempestade e o apagão vier, não aceite atalhos de estranhos. Não saia da rota principal. Porque algumas estradas não levam apenas a lugares distantes. Levam a futuros que você não deveria alcançar tão cedo. E o preço da pressa pode ser mais alto do que qualquer um está disposto a pagar. 32 anos nas estradas do Brasil e nunca pensei que minha última viagem seria também a mais aterrorizante da minha vida. Meu nome é Sebastião, tenho 59 anos e a aposentadoria estava a apenas uma entrega de distância. Uma última carga, um último trajeto pela BR-116 e então poderia finalmente descansar na chacrinha que comprei no interior de Minas Gerais. Minha esposa, Lourdes, já estava lá, arrumando tudo para minha chegada definitiva. Último frete, meu velho, disse o gerente da transportadora, batendo em meu ombro. Uma carga especial para um cliente importante. Produtos químicos de um laboratório. Coisa de alta segurança, tudo lacrado. Só você mesmo para eu confiar. Sorri com o elogio. Depois de 3 décadas, sem um único acidente grave, eu tinha conquistado o respeito dos patrões e colegas. Conhecia cada curva das estradas brasileiras como as linhas da minha própria mão. Nada poderia dar errado. O carregamento foi feito com um protocolo de segurança que nunca tinha visto antes. Homens de terno e jaleco branco supervisionaram tudo, verificando cada selo, cada trava. Ninguém falava sobre o conteúdo exato dos contêineres, apenas repetiam instruções sobre temperatura controlada e cuidados especiais. Assinei mais papéis do que em toda a minha carreira. Um dos supervisores, um homem magro de óculos pequenos, me entregou um envelope lacrado. Instruções de emergência. Só abra se for absolutamente necessário. Guardei o envelope no porta-luvas e parti ao amanhecer. O caminhão era novo, um modelo que a empresa tinha acabado de adquirir, equipado com rastreador via satélite e todo tipo de tecnologia. O motor ronronava suavemente enquanto eu deixava São Paulo em direção ao norte. O dia estava claro, céu de brigadeiro, como dizemos na estrada. Liguei o rádio e sintonizei minha estação favorita, cantarolando junto com as modas de viola que me acompanharam por toda a vida na boleia. Os primeiros 500 quilômetros foram tranquilos. Parei para almoçar num posto conhecido, onde vários colegas caminhoneiros me cumprimentaram. Última viagem, Tião. Vai fazer falta na estrada, compadre. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia antecipada. Voltei para a estrada com o sol ainda alto.
calculando chegar ao destino no dia seguinte por volta do meio-dia. Foi quando o céu começou a mudar. Não era exatamente uma tempestade se formando, mas algo diferente. O azul foi dando lugar a um tom alaranjado estranho, mesmo sendo apenas 3 da tarde. Consultei o aplicativo de previsão do tempo no celular, mas o sinal já estava fraco naquele trecho da rodovia. O rádio também começou a falhar, captando apenas estática entrecortada por vozes distorcidas. Não me preocupei muito, já tinha enfrentado todo tipo de clima nas estradas brasileiras. Continuei dirigindo, observando o sol, que agora parecia maior e mais vermelho no horizonte, criando sombras alongadas na vegetação que margeava a rodovia. Foi quando notei o primeiro sinal de problema. A luz do painel indicando falha no sistema eletrônico acendeu. Logo em seguida, a temperatura do motor começou a subir sem explicação. Reduzi a velocidade, procurando um lugar seguro para parar e verificar. Encontrei um pequeno acostamento alguns quilômetros adiante e estacionei. Desliguei o motor e desci para dar uma olhada. O capô estava anormalmente quente, quase impossível de tocar. Esperei alguns minutos antes de abri-lo, usando um pano para proteger as mãos. Nada parecia visivelmente errado. Nível de óleo normal, mangueiras intactas, nenhum vazamento aparente. Fechei o capô, coçando a cabeça, confuso. Foi quando ouvi um som de arranhão, como unhas ou garras contra metal. Vinha da parte traseira do caminhão, onde a carga estava. Peguei a lanterna no porta-luvas e caminhei lentamente para trás, o coração acelerando. O sol agora estava quase se pondo, criando um jogo estranho de luz e sombra que dificultava a visão. Quando cheguei à traseira, não havia nada visível, mas os arranhões estavam lá, marcas profundas no metal da carroceria, como se algo com garras afiadas tivesse tentado abrir caminho para dentro. 5 sulcos paralelos, profundos demais para terem sido feitos por um animal comum. Senti um arrepio percorrer minha espinha. 32 anos nas estradas e nunca tinha visto nada parecido. Tentei ligar para a empresa, mas não havia sinal. O radiocomunicador também não funcionava. Estava completamente isolado naquele trecho da rodovia, com uma carga misteriosa e marcas inexplicáveis no caminhão. Voltei para a cabine, trancando as portas. Tentei ligar o motor novamente. Ele pegou para meu alívio, mas continuava superaquecendo. Decidi seguir em frente, em velocidade reduzida, esperando encontrar um posto ou uma cidade onde pudesse pedir ajuda. O sol finalmente se pôs, mergulhando a estrada numa escuridão quase completa. Os faróis do caminhão pareciam mais fracos que o normal, iluminando apenas alguns metros à frente, e então o som voltou. Arranhões, agora nas laterais da cabine, como se algo estivesse circundando o caminhão, testando cada ponto fraco. Aumentei a velocidade, ignorando o alerta de temperatura. Precisava sair dali. Os arranhões ficaram mais intensos, mais frenéticos. Algo bateu contra o teto da cabine com força suficiente para amassar o metal. Meu coração disparou. Através do retrovisor, captei um movimento. Uma sombra se movia na carroceria, algo grande demais para ser um animal comum. Algo que parecia mudar de forma conforme se movia. Pisei fundo no acelerador, o caminhão protestando com um rugido do motor. Os arranhões agora eram constantes, vindo de todos os lados. O para-brisa começou a trincar em um padrão estranho, como se algo estivesse tentando desenhar símbolos nele. O rádio ligou sozinho, emitindo uma estática alta, entrecortada por sussurros ininteligíveis. Lágrimas de puro terror começaram a escorrer pelo meu rosto. Em 32 anos de estrada, enfrentei assaltantes, tempestades devastadoras, até mesmo um capotamento, mas nada se comparava ao horror daquele momento. Foi quando me lembrei do envelope, as instruções de emergência. Com uma mão tremendo no volante, abri o porta-luvas e peguei o envelope lacrado. Rasguei-o com os dentes, tentando manter os olhos na estrada. Dentro havia uma única folha com um texto curto.
Em caso de manifestação anômala, recite o seguinte: o que foi contido, permanecerá contido. O que foi selado, permanecerá selado. Pelo poder do conhecimento, ordeno que retorne. Manifestação anômala? Do que diabos estavam falando? Que tipo de carga eu estava transportando? Mas não tinha tempo para questionar. Os arranhões estavam ficando mais fortes, e agora algo golpeava repetidamente o teto da cabine, como se tentasse abrir um buraco. Comecei a recitar as palavras do papel, minha voz trêmula de medo. O que foi contido permanecerá contido. O que foi selado permanecerá selado. Pelo poder do conhecimento, ordeno que retorne. Nada aconteceu. Os ataques continuaram. Repeti as palavras, mais alto desta vez, quase gritando. Na terceira repetição, os arranhões pararam abruptamente. Um silêncio total tomou conta. Até o motor parecia ter silenciado, embora continuasse funcionando. Por um momento, pensei que tinha acabado. Então vi pelo retrovisor. A sombra agora estava na estrada atrás de mim. Maior, mais definida. Na fraca luz dos faróis traseiros, pude ver o que parecia ser uma figura humanoide, mas distorcida. Membros longos demais, cabeça desproporcional, e o que pareciam ser garras enormes no lugar de mãos. E estava me seguindo. Não correndo, mas deslizando sobre o asfalto, ganhando velocidade. Pisei fundo no acelerador, o motor protestando violentamente. A temperatura já estava no vermelho, mas não me importei. Precisava colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela coisa. Através do retrovisor, vi a criatura se aproximando. Estava quase alcançando a traseira do caminhão quando avistei luzes à frente. Um posto de combustível. Nunca senti tanto alívio na vida. Buzinei freneticamente enquanto me aproximava, alertando quem estivesse lá. Freiei bruscamente no pátio iluminado, o motor finalmente morrendo com um último suspiro de fumaça. Saltei da cabine, gritando por ajuda. O frentista e alguns outros caminhoneiros que estavam no local correram em minha direção. "O que houve, companheiro?" perguntou um deles, segurando meus ombros para me acalmar. Eu tremia incontrolavelmente, apontando para a estrada escura de onde tinha vindo. "Tem algo me seguindo." Atacou o caminhão. Eles olharam na direção que eu apontava, mas a estrada estava vazia e silenciosa. Levaram-me para dentro da lanchonete, me deram água e café. Acharam que eu tinha sofrido algum tipo de alucinação devido ao cansaço, mas quando foram verificar o caminhão, ficaram em silêncio. Os arranhões estavam lá. Profundos, impossíveis de explicar, 5 sulcos paralelos em vários pontos da carroceria e da cabine. O teto amassado como se algo pesado tivesse batido repetidamente contra ele. A polícia rodoviária foi chamada. Fizeram perguntas, tiraram fotos, examinaram a carga. Os contêineres estavam intactos, todos os selos no lugar. Mas havia algo estranho. Um dos policiais, depois de consultar a central pelo rádio, me levou para um canto. O laboratório que enviou essa carga. "Eles estão mandando uma equipe especial para recolher o material. Disseram para ninguém tocar em nada até eles chegarem." 3 horas depois, uma comitiva de 4 carros pretos sem identificação chegou ao posto. Homens de terno e alguns com jalecos brancos examinaram o caminhão. Tiraram amostras dos arranhões, mediram radiação e outros parâmetros com equipamentos que nunca tinha visto. Um deles, o mesmo homem magro de óculos pequenos que me entregara o envelope, me levou para uma sala nos fundos do posto. "O senhor viu algo? Pode descrever?" Perguntei se ele sabia o que tinha me atacado. Ele ajustou os óculos, desconfortável. "Não posso entrar em detalhes. Questão de segurança nacional, mas posso dizer que o senhor transportava... Bem, digamos que era uma amostra de algo que não deveria existir. Algo que foi encontrado durante uma escavação e que apresenta propriedades incomuns." "Que tipo de propriedades?" insisti. "Adaptabilidade extrema, capacidade de assumir diferentes formas e uma tendência a...
Buscar hospedeiros. Senti o sangue gelar nas veias. Hospedeiros? Essa coisa queria entrar em mim? Ele não respondeu diretamente. O senhor recitou as palavras do protocolo de contenção. Isso o salvou, mas precisamos ter certeza que o senhor não foi comprometido. Os testes duraram horas. Exames de sangue, tomografias, até mesmo uma ressonância magnética em um hospital próximo. Finalmente fui declarado limpo. Assinei mais papéis de confidencialidade, com ameaças veladas sobre as consequências de falar sobre o incidente. Fui dispensado com uma indenização generosa, muito acima do que seria normal pelo fim de carreira, e a promessa de que minha aposentadoria seria complementada por um bônus de risco mensal. Isso foi há 6 meses. Estou na minha chacrinha em Minas Gerais agora, tentando esquecer aquela noite. Lourdes percebe que algo mudou em mim, mas respeita meu silêncio. Às vezes, acordo no meio da noite, suando frio, ouvindo o som de arranhões nas paredes de madeira da casa. Os médicos dizem que é estresse pós-traumático. Talvez seja. Mas há algo que não contei a ninguém, nem mesmo nos interrogatórios. Naquela noite, quando finalmente cheguei em casa depois do incidente, notei algo estranho no espelho. Por um breve momento, meu reflexo pareceu diferente, como se algo estivesse olhando através dos meus olhos. E às vezes, quando estou sozinho, sinto minhas unhas crescerem e afiarem por conta própria, e preciso cortá-las antes que Lourdes perceba. E tenho sonhos. Sonhos vívidos de estradas escuras e laboratórios secretos, de experimentos que deram errado e coisas que escaparam da contenção. Não sei o que transportei naquela noite. Não sei se o que me seguiu conseguiu o que queria. Mas sei que nunca mais vou olhar para uma estrada deserta da mesma forma. E se você é caminhoneiro e receber uma proposta para transportar uma carga especial de algum laboratório, com protocolos de segurança incomuns e instruções em envelopes lacrados, recuse, porque algumas cargas não deveriam ser transportadas. E algumas coisas, uma vez libertas, nunca mais podem ser verdadeiramente contidas.